Olá, alunos do segundo ano do ensino médio do Colégio Força Máxima. Eu sou Mariane do Rosário, eu sou monitora e professora de Geografia e hoje o conteúdo da matéria de Geografia 1 é do módulo 20 de Globalização, Evolução do Meio Técnico Científico e Informacional. Sim, gente, esse nome é gigantesco e a gente vai entender o porquê que a gente precisa falar cada palavrinha, beleza? Então vamos lá. O que é a globalização? Quando começou? Quais são as suas principais características? Até onde ela nos impacta? Então, como é que é? Vamos ver todas essas perguntas que a gente fez. Então, a globalização, ela é um processo, na verdade, um processo econômico global bem recente. Ela é ali datada no começo da década de 80, tá? A partir da expansão do mercado global. E como que ela influencia de fato? Ela influencia principalmente nas nossas relações culturais, econômicas e sociais, e elas têm se intensificado cada vez mais. Como que elas se intensificam? Através aí, porque eu trouxe aí uma DM do Insta para vocês fazerem perguntas. Elas se intensificam principalmente com o desenvolvimento da tecnologia, principalmente da tecnologia de telecomunicação. E ela também tem um processo que muitas vezes é chamado de aculturamento, ou seja, o que é essa palavra estranha? É você tirar a cultura local, é você apagar a cultura local por uma cultura global. Ou seja, a globalização ela tem uma cultura própria em que ela vai absorver as culturas que são mais locais, que são um pouco menores. Por exemplo, se você tem um costume da sua família, ela pode acabar se perdendo por conta dessa cultura global que vai se impor sobre ela. E também temos as desigualdades econômicas e sociais entre os países envolvidos nesse sistema global. Então, a gente está dentro da globalização? Estamos. Como a gente está? A partir desse vídeo. A gente está se utilizando das tecnologias da globalização. Então, gente, vamos falar aí da globalização e a tecnologia, como eu dei o exemplo agora, né? E a globalização a gente vem como um processo de integração da economia global, tá? E ela vai se estabelecer em diferentes níveis e em diferentes intensidades, de acordo com o lugar, ok? Então, o que acontece? A gente tem alguns lugares em que a globalização ela é mais intensa, ela acontece mais forte e outros lugares não. Como a foto do começo do slide, vocês podem não ter reparado, mas era um mapa mundi à noite em que são vários lugares luminosos. Esses lugares luminosos, geralmente, a gente chama dos lugares com maior relação de intensidade na globalização, tá? E os mais apagados são os que estão menos inseridos no sistema da globalização, ou seja, os que têm menos importância para esse sistema. E a globalização, na verdade, ela acompanha a evolução do capitalismo, ou seja, a globalização ela está também para manter o sistema capitalista. Ela é para isso. Ou seja, as tecnologias que são desenvolvidas ao longo dos anos, elas servem cada vez mais para manter a estrutura capitalista, para manter o mercado. E isso vai revelar que o quê? Ela pode ser mais ou menos efetiva por conta do desenvolvimento tecnológico de cada época. Ou seja, ela pode ser efetiva em algum tempo, depois ela pode ser descartada, essa tecnologia. Ela pode ser obsoleta, como a gente chama. Por exemplo, se a gente for comparar os primeiros celulares com celulares atuais, como aquele que eu botei no slide anterior, do iPhone com ADM, então, esses já são obsoletos, eles já não servem mais. Eles já podem até funcionar, mas eles já não fazem o que a gente quer que eles façam. Eles não têm mais acesso às redes sociais. E quando que é que a gente vai datar aí um processo de começo da globalização e a tecnologia? Através do pós-Segunda Guerra Mundial, tá? Porque após a Segunda Guerra Mundial, principalmente ali em torno entre no decorrer e após a Segunda Guerra Mundial, a gente tem uma evolução tecnológica muito rápida, desenvolvimentos químicos, desenvolvimento tecnológico, de aviação, de transporte e comunicação. Então, a gente tem grande evolução e essa evolução, principalmente no transporte e na comunicação, é o que vai facilitar a integração da economia e depois, para a década de 80, o que a gente chama da estrutura da globalização. Isso permite com que os agentes econômicos, principalmente o Estado e o mercado, ou seja,
os países e o mercado internacional financeiro, eles vão ficar cada vez mais distantes, em áreas mais distantes, mas mais integrados, o que chamam de encolhimento do mundo. Ou seja, eles estamos próximos, mesmo que distante fisicamente. Estamos próximos através da comunicação. Eu estou na minha casa, vocês estão na casa de vocês, mas nós estamos próximos através dessa aula. Então, através dessa comunicação, através dessa tecnologia, nós estamos próximos, nossos mundos estão pertinho do outro. E aí, essa percepção de distâncias menores vai ser por conta da tecnologia, como eu falei, que elas vão ser cada vez mais rápidas e vão ter cada vez mais acesso fácil, tá? Então, a gente, por exemplo, quando começou a tecnologia da internet, nos primórdios da década de 90, lá no comecinho da década de 90, levavam vários minutos para a internet conectar, tinha que colocar no cabo. Hoje em dia, é só a gente pedir a senha do Wi-Fi para amigo que a gente, ótimo, conseguimos ter acesso à internet. Então, cada vez mais fácil de se entrar e cada vez mais rápido de se conectar com essa globalização. E ela não vai acontecer da mesma forma para todos, porque vai depender do acesso dos indivíduos às tecnologias. Por exemplo, se alguém não tem dinheiro para pagar uma internet mensal ou para ter um celular de uma tecnologia muito avançada e muito atual, essa pessoa não vai estar inserida na globalização da mesma forma que quem tem. Se, por exemplo, eu tiver o meu Nokia Flip antigo, que era aquele que abria, que não tem acesso à internet, que só liga e manda mensagem, se eu tivesse só esse celular, não seria a mesma coisa que você, por exemplo, tendo um iPhone com conexão Wi-Fi, com conexão de 3G, 3G e 4G, né, de telefone. Então, não estaríamos inseridos da mesma forma, porque talvez eu não tenha acesso com dinheiro para isso, para essa tecnologia, não tenho dinheiro para comprar essas tecnologias. E, ao mesmo tempo que tem essa desigualdade, a gente tem a ampliação dos mercados através dessas tecnologias, que é uma coisa, essa ampliação ela já acontecia, tá? No século XIX e XVIII, com a integração através de do sistema de mercado que a gente tinha na época, que a gente vai ver, tá? O sistema capitalista na época, como se dava. Já era integrado, mas a gente está falando de velocidade, rápido, fácil. E lá levava vários meses para se conectar com outros lugares. E isso por conta das inovações dos setores de transporte e comunicações, como eu falei. Por exemplo, nessa fotinha aí, no computador, tendo acesso ao mundo inteiro. E com isso, a gente tem o que a gente chama de desenvolvimento técnico, científico e informacional, que é uma coisa que o geógrafo Milton Santos, que é a foto que está aí ao lado, ele desenvolveu, é o maior geógrafo brasileiro, tá, gente? Ele fala sobre isso, sobre a globalização e esse desenvolvimento. O que é essa palavra tintim por tintim, palavra por palavra? O Milton Santos fala que a globalização é esse momento em que a gente tem o desenvolvimento tecnológico, científico e informacional. Ou seja, um não sobrevive sem o outro. A gente não teria um desenvolvimento técnico se a gente não tivesse um desenvolvimento científico. A mesma coisa, a gente não teria um desenvolvimento informacional se não tivesse um desenvolvimento científico, tá? E também, por exemplo, se eu estou estudando, vocês estão estudando em casa, remotamente. Vocês são parte da ciência, vocês estão estudando. Então, vocês só estão conseguindo estudar nesse tempo longe por conta da pandemia e esses problemas, só conseguem estudar por conta do avanço informacional. Ou seja, o avanço das comunicações, o avanço da internet, o avanço do telefone, e isso por conta do avanço da tecnologia, o avanço da ciência. Então, é um ciclo, cada um ajuda o outro, tá? Então, essa é a globalização, esse desenvolvimento é a globalização. E com isso, com esse desenvolvimento, a gente tem uma circulação do mundo, mas uma circulação imaterial, ou seja, uma coisa que não é geralmente concreta, ou seja, a informação que eu estou mandando para vocês não é um papel, é um vídeo, é uma coisa que eu não consigo segurar, ela é imaterial, sabe?
E isso por conta da comunicação. Então, a gente tem com isso uma redução nos custos do deslocamento de mercadorias e a redução do tempo, que fazem com que os empresários possam crescer. E aí essas produções, elas acabam sendo em áreas cada vez mais distantes. Por exemplo, eu da minha casa consigo dar aula para vocês que estão em casa também, por conta dessa produção que acaba sendo se utilizando da tecnologia para manter funcionando esse sistema. Ou seja, para vocês conseguirem estudar, eu estou usando essa tecnologia, essa comunicação super avançada, para que vocês consigam se formar, se graduar. E aí a gente tem como isso também a guerra global entre os lugares, ou seja, os lugares eles começam a competir globalmente. Antes, se os lugares competiam uma cidade vizinha com a outra, agora essa uma cidade pequena consegue competir com uma grande cidade. Ou seja, se a cidade, deixa eu pensar, de Mesquita, que fica na Baixada Fluminense, que é bem pequenininha, ela se insere na globalização, ela consegue competir com Nova York nos Estados Unidos. Mas isso não quer dizer que o quê? Não quer dizer que vão ser vantagens iguais. Porque geralmente o que é maior vai ser um pouco mais poderoso, né? Então vamos continuar. E aí, por exemplo, um exemplo que eu gosto de trazer. Como que a gente vê no nosso cotidiano, então, esse desenvolvimento da tecnologia, como a gente consegue ter essa tecnologia servindo ali para manter a estrutura. Por exemplo, se vocês pegarem o celular de vocês, eu tenho certeza que vocês devem ter pelo menos um aplicativo para pedido de comida, né? Delivery. Então, a gente tá aí, ó, consegue pedir uma comida, a gente consegue acompanhar a comida, chegar, avaliar. Então, isso aí tá dentro da globalização também. É outro exemplo de como a gente está inserido na globalização. E aí a gente vai chegar nas empresas transnacionais e a globalização. Na verdade, as empresas transnacionais, esse contato com o mundo, ele já acontece, já ocorre desde as grandes navegações e da Revolução Industrial, tá? Que são duas raízes, tá? Dois pilares, duas bases do capitalismo e da integração territorial. Ou seja, a partir desses eventos históricos e do desenvolvimento dessas formas de se manter a estrutura capitalista, em que a gente vai ter moldes, tá? Vai ter moldes do que a gente tem hoje da globalização. Então, lá atrás, já tinha integração territorial através dessas atividades capitalistas econômicas. E com a globalização, a gente tem a ampliação da conexão das áreas. Se antes, nas grandes navegações, se tinha conexão entre Rio de Janeiro, que a gente vai chamar de Rio de Janeiro atualmente, né, da colônia que era o Brasil, com Portugal, a gente vai ter agora ligação direta do interior do Rio de Janeiro com alguma cidade do interior de Portugal. Então a gente vai ter cada vez mais lugares se conectando sem precisar passar pelas grandes capitais, né? Pelos grandes poderosos. A gente pode se comunicar agora pela internet, a gente pode se comunicar de diversas outras formas. E a globalização, das últimas épocas, ela possui algumas semelhanças com esses eventos que eu falei, né, das grandes navegações e da Revolução Industrial. Mas ela também possui características próprias, como eu já falei um pouco atrás, né? E aí, dessa característica, essa grande característica da globalização é o quê? A atuação das empresas transnacionais comandadas pela economia em escala planetária. Tá, professora, o que é isso? É simples, gente. Empresas transnacionais são empresas que têm filiais tem filiais principalmente em países centrais, mas ele vai ter ali algumas outras filiais em países periféricos, montadoras das suas indústrias em países periféricos. O que a gente está falando de países periféricos, gente? Países mais pobres, tá? Na economia global. Por exemplo, os Estados Unidos é a grande potência econômica. O Brasil, ele entra como um país mais periférico, um país um pouco mais pobre no desenvolvimento econômico. E aí ele é comandado por uma economia, uma escala planetária. Ou seja, você consegue agora
dominar o mundo, como diria Pink Cérebro, né? Um desenho antigo da infância de alguns professores. Mas a expansão dessas transnacionais, ela ocorre a partir da Segunda Guerra Mundial também, tá? E principalmente ali no meados da década de 50 e 60, que essas empresas, elas começam a instalar essas filiais, como eu disse, em países periféricos, principalmente as indústrias, tá? A gente não está falando do centro de decisão, ou seja, os grandes escritórios que vão comandar a forma geral daquele mercado. Por exemplo, que eu vou trazer da Apple, tá? Onde que fica a filial da Apple? Provavelmente vocês sabem onde ficam. Então, eles vão se instalar nessas filiais dos países periféricos em busca de matéria-prima, mercado consumidor e mão de obra barata, tá? E uma coisa que a gente precisa falar aqui é que só porque essas empresas transnacionais elas têm grande poder, isso não quer dizer que os estados nacionais também não tenham importância, tá? Porque o que acontece, hoje em dia, essas empresas, elas atuam junto com o poder do estado para se manter ali no território. Ou seja, quem é que comanda o território, ou seja, o território nacional? Seria o governo federal, é o governo federal. Então, é o governo federal que vai dar o ok para a empresa explorar o seu território. Então, tem que passar por esses estados, tá? O estado nacional. Então, não perde importância, ela está aí inserida também. Mas as empresas transnacionais acabam tendo um pouco mais de poder, ok? E sobre esse exemplo que eu dei, das filiais, como é que a gente vai ver isso? Então, eu trouxe aqui um exemplo para vocês, como eu já disse, da Apple. A Apple, gente, começou na Califórnia, né, Estados Unidos, Steve Jobs, e a sua filial fica lá hoje em dia. Mas, o que acontece? A produção dos celulares e computadores da Apple são todos nos Estados Unidos? Não. Esse mapa que eu trago para vocês é de onde vem cada parte, tá, do material que é consumido da Apple no mundo. Por exemplo, aqui a gente tem a Europa, tá? 41% é o que vem de outros países, ou seja, o material da Apple que é produzido aqui vem de outros países. Aqui na China, a gente tem 394% de material que vem da própria China, ou seja, a produção e o consumo dos produtos da Apple que são vendidos e são produzidos na China vem da própria China. É produzido na própria China. Então, a gente sabe que é uma marca estadunidense, né? Que nasceu nos Estados Unidos, foi formada nos Estados Unidos, mas que é produzida em países periféricos. A China também é considerada até um país periférico. Mesmo sendo a segunda maior economia mundial, a gente ainda tem ali algumas desavenças econômicas, né? Ou então a China, ou então a Coreia, como está aqui do lado, em 183, a Coreia e o Japão, e que a maior parte da produção vem do próprio lugar, tá? Vem dali, dessas matérias ali, a produção é ali, o material vem dali. E aí, essas empresas já não fabricam os próprios produtos. Elas acabam realizando o desenvolvimento tecnológico, ou seja, eles desenvolvem ali a tecnologia, desenvolvem os programas, né? E contratam empresas terceirizadas para realizar a produção. Ou seja, eles contratam outras empresas para fazer o restante do trabalho, para montar o produto, para embalar, para enviar, para vender. Então, a gente tem a terceirização aí desses projetos, desses produtos, dessa produção de mercado. E aí, a gente tem, com isso, também a gente pode ter alguns problemas trabalhistas. Olha que imagem legal. A gente tem uma mulher asiática na mão com um MacBook, que é o notebook da Apple. Então, sabemos que é uma marca que não é chinesa, é uma marca estadunidense. E a gente tem aí uma mulher asiática, produzindo. E acontece que nos países asiáticos a gente tem leis trabalhistas mais flexíveis. Então, ocorre várias vezes alguns problemas trabalhistas de autoexploração da mão de obra, de insalubridade do trabalho, ou seja, pessoas trabalhando em ambientes insalubres, que são de risco para a vida. E aí, muitas vezes, essas empresas elas acabam
tirando delas da reta, né? Ou seja, mas esse problema não é meu, o problema é da montadora. Eu só contratei o produto, só contratei a mão de obra. Isso não quer dizer que o problema é meu. Então eles meio que tiram a responsabilidade deles da reta, jogam para quem eles contrataram. Mas isso acaba tendo relação também, né? Porque se você está alimentando essas empresas que usam, que abusam do trabalho, né, nas indústrias, acaba que você está mantendo esse sistema de abuso no trabalho. E aí, com isso, a gente passou por isso no Brasil? Vamos tentar lembrar um pouquinho da história do Brasil. Passamos por isso no Brasil? Ou seja, de chegada de multinacionais, de transnacionais, se instalando e explorando o Brasil? Sim, gente, passamos por isso. Quando? No governo JK, que foi de 1956 a 1961. Lembra que eu falei? Após a Segunda Guerra Mundial começou a se espalhar essas empresas? Então, o JK, Juscelino Kubitschek, ele fez a abertura de investimentos de multinacionais para o Brasil. Antes a gente estava principalmente com a produção nacional, estatal. Era o Estado que produzia a maior parte das coisas e eram empresas nacionais, indústrias nacionais que produziam. Com o JK, a gente tem o investimento de empresas internacionais, gringas, né? Como a gente gosta de falar, empresas gringas, para investir no Brasil. E na década de 90, a gente tem também mais indústrias, mais empresas transnacionais chegando no Brasil com a Guerra dos Lugares, que eu falei lá atrás do Milton Santos. Aqui a gente também vê na década de 90, principalmente na Guerra Fiscal. Por que na década de 90, professora? Com a Constituição Federal de 88, a gente tem um aval de maior liberdade dos poderes municipais, estatais e federais. Eles agora são mais libertos, já não são mais tão dependentes um do outro, ou seja, o governo estadual ele já não tem tanta força sobre o governo municipal, o federal já também não tem tanta força de decisão, poder de decisão, vamos dizer assim. Podem ter leis municipais, podem ter leis estaduais, ok? Então, o que acontece? Eles acabam ficando um pouquinho mais libertos e com isso também para você atrair, para você entrar nesse sistema global. A gente está falando de 90 e já estávamos na globalização, mas o Brasil estava entrando na globalização, tá? A gente estava ali entrando nesse novo sistema de mercado, beleza? Então, o que acontece? É essa disputa entre os municípios para atração de investimentos através da oferta de diminuição de cobrança de impostos. Ou seja, como é que eles vão competir? Como é que vai ser esse combate? Eles vão cada um barganhar, fazer esse acordo, né, com a empresa que está a fim de se instalar ali, dando algumas regalias, alguns presentinhos, ou como a gente chama hoje em dia, os mimos recebidos, né? Então, os mimos recebidos seriam o quê? A gente tem essa disputa da guerra fiscal, como uma fotinha que é cada um puxando dinheiro para um lado. Então, vamos pensar aqui. Uma indústria ou uma empresa, ela quer se instalar na região sudeste. Por quê? Na Geografia 2, vocês viram que a região sudeste tem uma infraestrutura muito avançada de transporte, avançada de comunicação. Também temos muitos recursos, tá, para serem explorados pelas indústrias. Então, acaba que essas indústrias têm maior interesse. É um pouco mais caro, mas tem mais interesse em ficar na região sudeste. O mercado do consumidor também é grande. Então, tem vários desses fatores. Então, essa indústria ou essa empresa quer se instalar ou em São Paulo ou no Rio de Janeiro, maiores metrópoles do Brasil. Então, vem São Paulo e fala, cara, olha, eu vou te dar isenção em 3 tipos de impostos. Então, essas 3 figurinhas do dinheiro vai representar os impostos, tá, gente? Pô, cara, eu vou te diminuir o imposto sobre o esgoto, o IPTU, ou seja, da localização da fábrica, e sobre a água. Aí vem o Rio de Janeiro e fala, pô, eu vou diminuir todos esses por tantos anos. Então, vai acabar sendo um pouquinho mais barato para vocês ficarem aqui, tá? Então, aqui seria o quê? O custo é muito mais alto, tá? E aqui o custo é mais baixo. O que a indústria faz? Prefere ir para o estado ou para o município mais barato, beleza?
Eles acabam querendo ficar no Rio de Janeiro. Ah, não vou cobrar de você por vários anos. Por 100 anos eu não vou cobrar esses impostos. Tem alguns lugares que acontece isso, tá, gente? Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que tem empresas que não vão pagar impostos por vários e vários anos. Então, essa é a guerra fiscal. Cada um vai diminuindo ali a cobrança de impostos do seu lugar, da sua cidade, para trazer esses investimentos. Ué, mas professora, pô, eles estão assim se vendendo tão barato. Gente, porque tentando ali promover a economia local, tentando gerar empregos, eles acabam entrando nesse jogo da globalização, tá? Isso é um jogo da globalização. E aí, a gente tem também, com a atuação da multinacional, enorme concentração de capital, com origem em vários países por meio de uma série de fusões e compras de empresas. Então, o que acontece? Quando a gente tem essas multinacionais, acabam que cada uma compra um pedacinho da outra, que a gente chama de ações. Ou seja, eu tenho tantas ações, tenho 10 ações numa empresa X. Então, eu tenho o poder de decisão de 10 vezes dessa empresa. E aí depois eu compro da empresa Y, da empresa Z. Então, eu começo a ter direitos sobre a decisão de cada uma, tá? As ações são isso, que às vezes a gente não entende o que são as ações. E isso acaba que várias pessoas de vários países conseguem, tá, ter o poder de decisão sobre isso. Então, a gente já não tem mais uma empresa de um país. A gente tem empresas de vários países, porque são vários donos de vários lugares. E com isso, se atravessou fronteiras com as empresas desses diferentes países, formando conglomerados e oligopólios transnacionais. Ou seja, empresas que se fundiram, que se juntaram e são de várias nações. Então, a gente vai ter aqui um exemplo, tá, de como que elas ocorrem geralmente. Qual a diferença, primeiro, de monopólio para oligopólio? Então, vamos trazer o senhor Monopólio aqui para explicar para a gente. O monopólio é um único produtor que controla o mercado de um dado setor. Por exemplo, quando surgiram os refrigerantes, e aí foi uma dada empresa que começa com C, a Coca-Cola, por exemplo, vou falar Coca-Cola, né? A Coca-Cola começou a produzir esses refrigerantes. E aí só ela produz, e depois surgem várias outras empresas, tá? Só que ela controla ali da produção do refrigerante de noz de cola, que é o sabor da Coca-Cola. Então ele tinha um monopólio. Mas quando a Coca-Cola começa a comprar os seus concorrentes, ela começa a formar um oligopólio, ou seja, poucas firmas que controlam o mercado de um dado setor, tá? Setor que eu tô falando, gente, pode ser setor alimentício, pode ser setor de tecnologia. Eu tô trazendo um exemplo mais do nosso cotidiano, a Coca-Cola. E aí, a gente tem barreira de entrada e saída de empresas. Ou seja, a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, o Guaraná Jesus, que é um Guaraná que é produzido lá na região norte, que o sabor é de canela. E aí era um grande concorrente regional da Coca-Cola. O que a Coca-Cola fez? Tentou por vários anos comprar a empresa, até que foi fazendo vários cercos que a empresa acabou sendo comprada pela Coca-Cola. Hoje em dia, o Guaraná Jesus, que era uma empresa separada, entrou no oligopólio da Coca-Cola, é controlado pela Coca-Cola, ok? Assim como outras marcas nacionais brasileiras também. E aí a gente tem a holding, o trust e o cartel, que já é como que essas empresas vão funcionar no mercado. Eu falei primeiro de como elas se juntam, como elas se fundem, né? E depois como elas vão funcionar no mercado. Uma holding são empresas financeiras, tá? Ou seja, que controlam dinheiro, não necessariamente a produção. E elas controlam complexos industriais pela posse de ações. Ou seja, não seria a Coca-Cola comprando o Guaraná Jesus. Ela controla algumas ações, tá? Ela tem só uma parte daquela empresa. Já o Trust são empresas que absorvem seus concorrentes pelo controle de produção, preço e domínio de mercado, domínio do comércio. Foi o que a Coca-Cola fez com o Guaraná Jesus. Ele foi lá e absorveu o seu concorrente, comprou o seu concorrente, pode ter colocado algum produto que concorreu com o sabor do Guaraná Jesus e as pessoas preferiram. E aí começou a levar à falência o Guaraná Jesus e eles aproveitaram para comprar a empresa.
E um cartel é quando as empresas do mesmo ramo se associam para evitar a concorrência. Esse modo de cartel, ele é, na verdade, ele é muitas vezes considerado como criminoso, porque nas leis do liberalismo econômico precisa se ter a livre concorrência, né? As leis que eu falo nos preceitos, tá? Ou seja, no que o liberalismo defende. Ou o neoliberalismo também, que é nas mesmas bases. E aí o cartel, ele acaba sendo muitas vezes desleal com o mercado. Então, muitas vezes eles são bem condenados, tá? Eles não são legítimos, né? Mas muitas vezes acontecem para tentar derrubar algum concorrente. E aí, então, a gente tem algumas diferenças entre a globalização e o capitalismo clássico. Já falei para vocês que a gente tem ali algumas coisas que se parecem, mas na verdade elas são diferentes. A globalização, ela tem uma enorme concentração do capital com a origem de vários países, tá? Ou seja, não é só um país, uma empresa, são vários, através da fusão dessas empresas, a união dessas empresas. E ela ultrapassa fronteiras com as empresas de diferentes países e faz conglomerados de oligopólios transnacionais, que já expliquei que são os oligopólios. E essa fusão é de empresas, como eu já disse também. E o capitalismo clássico, então, o que seria? Qual a diferença? A concentração do capital ela ocorre mais ali no final do século XIX, e o processo ele é interno e determinado de um país. Ou seja, esse processo é um exemplo da Coca-Cola. Quem ganhava naquela época, no começo que surgiu a Coca-Cola, eram os Estados Unidos, tá? E a empresa Coca-Cola. Hoje em dia, se você tem vários representantes de outros países, vários representantes vão ter lucro sobre essa empresa. E o capital ele é restrito em um determinado país e empresa, ao contrário da globalização que está espalhado para o mundo inteiro. E aí a gente tem um exemplo da fusão que eu trago aí, que é do Dragon Ball Z, que é a fusão do Goku com Vegeta, né, que forma ali um grande e super saiyajin. E aí, gente, tem algum exemplo também de oligopólio no Brasil? Tem. O exemplo é a fusão da Sadia e da Perdigão, que hoje em dia elas viraram BRF Brasil Foods, tá? É um dos exemplos que já aconteceu no Brasil, que também tem aí esse exemplo no material de vocês. Novamente, trago aqui a fusão do Goku, do Vegeta, fazendo Super Saiyajin, ou seja, controlando, fazendo esse Super Saiyajin oligopólio, controlando o setor de mercado de alimentos, que é da Sadia e da Perdigão. É o que exatamente? É o frango que eles vendem, são presuntos, queijos, todas essas partes de alimentação que essas duas empresas já competiam antes. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, a gente tem também a monitoria online, né? Para tirar dúvidas. Espero ver vocês novamente e até mais.